cadeira do dentista. Admiro os dentistas, profissionais que usam em seu trabalho instrumentos pontiagudos e afiados. No entanto, o fazem com extrema paciência. Alguns esbanjam delicadeza e tato. Claro que a anestesia ajuda muito. Mesmo assim, os gestos meticulosos das mãos do dentista, a inclinação da boca ou da pinça, a própria agulhada da anestesia, tudo isso depende de uma habilidade ímpar. Dentistas são seres solitários diante do sofrimento do paciente. Por isso, exercitam um monólogo demorado, a fim de exorcizar a solidão. Um paciente de boca aberta, mas incapaz de pronunciar uma palavra, parece uma estátua viva anestesiada. Não pode falar nem sorrir, rir nem pensar. Talvez concorde ou discorde com um som gutural, patético, que vez ou outra se confunde com o esgar de sofrimento. Há mais de 10 anos, um dentista começou a contar por que era infeliz com a esposa. E quando tive vontade de dizer algo, ou pude de fato falar, ele já contava as delícias do terceiro casamento. Já nem sei quantas histórias de vida ouvia enquanto o dentista fazia o tratamento de um canal. E basta uma limpeza de dentes para que o paciente escute. Entre tártaros retirados com uma pinça inclemente, um episódio picante, um lance venturoso ou desconcertante da vida do profissional ou da vida alheia. Gosto de dentistas indiscretos e dos que inventam histórias durante a consulta. É um momento raro em que o paciente sentado ou quase deitado assume ares de psicanalista. Enquanto a broca zune, a voz do dentista narra cenas extraordinárias ou viagens insólitas. No fim, com a gengiva inchada e a boca insensível pela anestesia, capaz de derrubar um cavalo, sinto-me revigorado por ter escutado tantas histórias. Na minha relação com os dentistas ou com a odontologia, lembro-me de 2 episódios marcantes. O primeiro, traumático, me remete ao dentista da minha adolescência. Era um homem pouco sutil, cujo olhar penetrante e a cabeça careca e reluzente lembravam um ator russo, Yul Brynner. A decoração do consultório parecia um cenário de um romance gótico. Tudo era tétrico e sombrio. E quando Yul Brynner acendia o foco, eu sabia que ia sofrer. Talvez ele tenha sido o penúltimo boticário da minha cidade. Mas isso era o de menos. Certa vez, enquanto arrancava um dente, cantava uma área com uma voz tão cortante e desafinada que meus ouvidos doíam mais do que a boca. Esse solista romântico e fora do tom quase me enlouqueceu. Quando saí do consultório, procurei um dentista mudo, mas nenhum dentista do mundo é totalmente mudo. Minha segunda lembrança não aconteceu na cadeira do paciente, e sim na sala de aula. Eu lecionava literatura francesa e pouco antes do começo do semestre letivo, o chefe do departamento me escalou para dar aula de francês instrumental para finalistas do curso de odontologia. Em poucos dias, tive que ler artigos em francês sobre gengivite, periodontite, formação de bolsas paridentais, cirurgia maxilofacial, implantes. Tive que aprender o nome de dezenas de tipos de brocas e pinças, e essa terminologia técnica me causou pesadelos, como se eu fosse um paciente de pé na sala cheia de estudantes ávidos de aprender palavras e frases de odontologia na língua de Malsapante. No fim do curso, fui convidado a assistir a algumas aulas práticas em que os finalistas exibiam sua habilidade de quase dentistas na boca dos pobres e humildes da minha cidade. Um aluno que atendia a uma mulher idosa quis explicar a causa de um sangramento na gengiva da paciente. Fechei os olhos e murmurei alguma coisa, concordando com a explicação.
Depois ele disse: essa senhora nunca tratou dos dentes, por isso ela perdeu quase todos. E então eu soube que de cada 10 pacientes, 3 eram desdentados. Também, essa palavra, desdentados, os alunos conheciam em francês. Mas será necessário aos alunos de odontologia um curso de francês instrumental se milhões de brasileiros pobres não podem nem escovar os dentes, nem tratá-los? E é com esta reflexão que nos leva Milton Ratum em sua crônica Na Cadeira do Dentista que iniciamos o nosso Momento da Crônica. Olá, boa noite a todos. Estamos começando aqui mais um Momento da Crônica para você, nosso ouvinte, que está nos acompanhando pelo Spotify e também pelo canal Letras em Rede do YouTube. Esse é o nosso 5º episódio, Expoentes da Crônica Amazonense. Vamos falar um pouco aqui sobre os principais autores, os principais cronistas aqui do estado do Amazonas. Já estamos com 4 episódios lançados aqui no canal e também no Spotify, então vale a pena conferir aí nossos episódios. Tem bastante conteúdo bacana, indicação de leitura ali das crônicas brasileiras e é uma infinidade muito rica, então merece ser explorada, merece ser indicada e lida, apreciada. Bom, então vamos lá, pessoal? Hoje quem comanda o episódio 5 sou eu e nós vamos começar aqui o nosso episódio de hoje destacando a importância de trabalharmos a crônica com esse olhar mais regional para a cultura do norte, do Amazonas, de Manaus. Ao levarmos esse gênero textual para a sala de aula, a gente espera que na produção dos nossos alunos eles tragam fatos do seu cotidiano, do seu dia a dia. Então, acredito eu que é fundamental apresentar para eles como escritores daqui, da nossa região, do nosso estado, como que esses escritores veem a cidade, como eles apresentam ela de uma perspectiva pessoal ou a partir de uma experiência que alguém teve e resolveu contar para esse escritor, esse cronista. E tudo isso, toda essa questão do regionalismo, além de ter um reforço nos documentos que regem a educação brasileira, também está assegurado há bastante tempo na Constituição, no artigo 210, que já reconhecia a necessidade de que fossem fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental e médio, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. E nesse nosso primeiro momento, nós vamos falar aqui um pouco sobre quem são esses cronistas. Os cronistas que vamos trazer aqui para vocês, são figuras conhecidas, principalmente de pessoas com mais idade, porque são figuras públicas que estão ali presentes, na mídia, que estão presentes também na educação, são figuras, consagradas da educação no Amazonas. Então, alguns nomes aqui já são conhecidos de grande parte do público, principalmente acadêmico. E o primeiro é o Josué Cláudio de Souza, nascido no dia 20 de novembro de 1910 em Itajaí, litoral norte de Santa Catarina. Aos 32 anos de idade, ele deixou o Rio de Janeiro e veio para Manaus. Quando ele chegou aqui, já era bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, que naquela época era a capital do país. Em 22 de setembro de 1946, Josué passa a escrever em um jornal a coluna Crônica de Manaus, que passou a ser depois Crônicas da Cidade. Uma curiosidade muito interessante é que apenas essa primeira
de 22 de setembro de 1946, ela vai se chamar Crônica de Manaus, né? Não tem uma explicação do porquê mudou o nome, né, nas crônicas posteriores, mas passou a se chamar Crônicas da Cidade. Ele, fundador da Rádio Difusora do Amazonas, né, em 1948 foi fundada a Rádio Difusora, né, ele colocou esse hábito de escrever crônicas no ar, ao vivo. Tem uma passagem muito legal do Lúcio Menezes, que é o organizador desse livro, do livro que nós estamos utilizando aqui, que traz 61 crônicas de Josué Cláudio de Souza, e que ele fala do fato de, ao meio-dia, enquanto ecoava as baladas dos sinos da matriz, Josué lia suas crônicas na rádio. Então é interessante vermos aqui dois aspectos históricos caminhando juntos. Ambos faziam as pessoas pararem para escutá-los, né? E o Josué foi uma figura carimbada na nossa política também, né? Eu acho que um pouco antes, pouco depois, né, de fundar a Rádio Difusora, ele entra no ramo da política. Passou por vários cargos públicos. O único cargo em que ele não conseguiu ser eleito, né, do legislativo foi para vereador. Josué Cláudio de Souza constituiu família aqui, né, a Rádio Difusora ainda está no ar, né, com a sua família ali estando bastante presente. O seu quadro Crônicas da Cidade passou 47 anos no ar. De segunda a sábado, Josué Cláudio de Souza lia suas crônicas ao meio-dia. Como eu falei aqui, né, tem esse episódio, né, essa questão que o Lúcio Menezes destaca, que enquanto estava ecoando ali as badaladas do sino da matriz, as pessoas ali no centro, principalmente no centro da cidade, paravam para escutar Josué Cláudio de Souza ler a sua crônica. Infelizmente, em 13 de agosto de 1992, com 81 anos de idade, Josué Cláudio de Souza parte deste mundo, deixando um incrível legado para a cidade de Manaus e também para o estado do Amazonas. Passemos agora para o próximo. Natural do Alto Careiro, José Aldemir de Oliveira veio para Manaus estudar, formou-se em Geografia e desde 1976 se dedicou ao magistério. Ingressou na UFAM em 1985 como professor colaborador e 3 anos mais tarde entrou para o quadro efetivo da instituição. Construiu sua carreira pensando na Amazônia, na perspectiva de contribuir para o desenvolvimento regional. E o que eu considero como um ato mais significativo de sua trajetória, além, é claro, de sua grande contribuição acadêmica, foi contribuir para a implementação da FAPEAM, né, que é uma fundação de fomento à pesquisa no Amazonas muito forte, que está, né, ampliando os seus investimentos. O governo do estado está investindo forte nesse fomento, né, que a FAPEAM garante para pesquisadores no ensino superior e também no ensino básico, que é fundamental para inserir, né, os alunos da rede básica, da rede pública de ensino no âmbito da pesquisa, né, despertar esse interesse. Então, é uma criação que contribuiu de forma excepcional para a educação do Amazonas. Infelizmente, em 2019, José Aldemir nos deixa aos 65 anos, vítima de um infarto. Nosso próximo escritor é Dori Carvalho, ator, diretor de teatro, cronista e poeta. Ele nasceu em 11 de junho de 1955
em São Joaquim da Barra, interior de São Paulo, e vive em Manaus desde os 23 anos de idade, onde foi contemplado com o título de cidadão amazonense e manauara. Publicou diversas obras, poemas e, recentemente, publicou o livro Pequenas Conquistas Perdidas, composto por 44 crônicas selecionadas que foram publicadas nos jornais de Manaus a partir do ano 2000. Por último, e é claro, não menos importante, temos Milton Ratum. Natural de Manaus, estudou arquitetura na USP e estreou na Ficção com Relato de um Certo Oriente em 1989, vencedor inclusive do Prêmio Jabuti de Melhor Romance. Seu segundo romance, Dois Irmãos, de 2000, teve uma recepção tão grande que chegou a ser traduzido para 12 idiomas e adaptado para televisão, teatro e quadrinhos. Além dessas obras, temos Cinzas do Norte, um livro também muito premiado do escritor, e em 2013 ele reuniu suas crônicas em Um Solitário à Espreita, que é o livro que nós estamos também utilizando aqui. É colunista dos jornais O Estado de São Paulo e O Globo. Passando para esse segundo momento do nosso episódio de hoje, vamos tratar agora das obras, seus aspectos mais relevantes e sua relação com o ambiente. Bom, o primeiro autor que a gente vai tratar aqui é o Josué Cláudio de Souza. A crônica selecionada foi a Crônica da Cidade, e é importante a gente deixar claro aqui que no livro do Lúcio Menezes, todas as crônicas têm esse título, Crônica da Cidade. Nenhuma delas vem com um título específico. Todas elas têm apenas a data, o dia, a data e o ano em que foram publicadas. Claro, ressaltando aquela questão de a primeira ser Crônica de Manaus e as posteriores sendo intituladas aí Crônica da Cidade. A crônica que a gente selecionou para trabalhar aqui, ela foi publicada na quinta-feira do dia 26 de setembro de 1946. E ao ler as crônicas do Josué Cláudio de Souza, o que a gente percebe? Que ele, ali, além de descrever o cotidiano do espaço ali em que ele está vivendo, Manaus, no final da década de 40, além de fazer essa descrição desse cotidiano, ele elucida também os problemas que Manaus está passando ali, principalmente apontando como principais culpados o poder público, os chefes do executivo, porque o problema está ali, está explícito, e os chefes do executivo parece que estão ali enxergando o problema, mas segundo Josué Cláudio de Souza não estão querendo olhá-lo, não querem resolver. Tem recursos para fazer isso, mas falta ação. Eu vou ler um trecho aqui dessa crônica. Vamos lá. Longos dias de sol, de muito calor também, de poeira nas ruas. O bairro do Educandos, de tão pouca sorte nos últimos tempos, continua sem seu mercado. O crédito foi aprovado. Falta, porém, ação. O prefeito da cidade ainda é o senhor Fábio Araújo, calmo como uma pedra. O que ele evidencia aqui nesse trecho? Que a cidade tem um prefeito, que ele é o senhor Fábio Araújo, mas que ele está calmo como uma pedra, ele não reage, ele tem recurso para fazer isso. E em meio ali a descrição desse calor manauara, que a gente sabe muito bem como em todos os anos tem ele, e na época do Josué Cláudio de Souza parece que não era diferente. E aqui ele fala, tem recursos, mas falta ação. E apesar de a cidade ter um prefeito que ainda é o senhor Fábio Araújo, ele parece que não vê os problemas que estão explícitos ali na frente dele. Vamos ler outro trecho.
mas está fazendo calor mesmo. Resta apelar para os banhos da cidade, para o concurso dos nossos magníficos igarapés. O melhor de todos é o Parque 10 de Novembro. As estradas estão boas, ao contrário das ruas centrais que parecem pistas de corridas de obstáculos. Aqui nesse trecho, o que ele evidencia? Olha só o Parque 10, ele falando estradas do Parque 10, igarapés. Então é uma época que não está no nosso alcance. Talvez os nossos pais tenham alcançado essa época de pegar estradas dentro de Manaus, que hoje são bairros muito bem formados, e naquela época eram estradas de terra, magníficos igarapés. Então a gente constrói aqui uma imagem de como que era esse cenário dentro da cidade de Manaus, e comparando com hoje, a zona urbana tomando esse espaço que o Josué Cláudio de Souza descreve, e também não deixando ainda nesse trecho aqui de denunciar a questão das ruas centrais que parecem pistas de corrida de obstáculos, A questão dos buracos ali, parece ali uma pista de obstáculos que até mesmo os pedestres têm que ficar desviando, e como ele ressaltou no trecho anterior, o prefeito que está presente ali naquela realidade, ele parece que não quer ver, que está calmo, está tranquilo ali com os problemas. Outro trecho que é de denúncia bem mesmo marcante é esse aqui. Surge à tona, então, o caso do Hospital São Sebastião, uma tragédia social, imensa como o mar, dramática como um incêndio nas matas, fúnebre como um campo de concentração. Ninguém será capaz de descrever o que ocorre ali. Aqui o Josué Cláudio de Souza, ele apresenta uma denúncia muito grave, e que a gente sabe que em alguns casos, em alguns momentos da nossa atualidade, chega a acontecer isso, de hospitais sucateados, faltando recursos. Então é uma coisa do cotidiano, não só dessa época, mas também chegou a nós. Infelizmente, esse cenário magnífico de igarapés, de estradas, de barro ali em torno do Parque 10, muitos de nós não conseguimos chegar a ter essa experiência. Mas, infelizmente, essa experiência do hospital, muitas das vezes já foi vivida por nós, essa questão de falta de medicamentos, falta de recursos. Não, falta de recursos não, Recursos tem. Infelizmente, nós não temos essa ação, como destaca aqui Josué Cláudio de Souza, também na sua época. Bom, vamos passar agora para Dori Carvalho, fazer uma análise aqui de seus trechos e seleções aqui da obra Pequenas Conquistas Perdidas, que foi lançada neste ano mesmo, 2021. O Dori Carvalho, que já foi professor titular da UFAM, que tem aí uma produção muito vasta de poesias, de poemas, agora, nesta reunião de crônicas, lançou o livro Pequenas Conquistas Perdidas. E vamos começar falando dele aqui. Nós passamos pelo Josué Cláudio de Souza e decidimos continuar com o Dori Carvalho porque ele tem ali um pouco de proximidade com o que o Josué Cláudio de Souza trata em suas crônicas. Só que o Josué Cláudio, ele tem ali um viés mais jornalístico, mais jornalístico em suas crônicas. O Dori já escreve de uma forma mais arrojada, mas também tem essa questão de descrever a cidade, descrever o cotidiano de Manaus, mas também falar sobre seus problemas, que na visão aqui do Dori, muitos deles são causados pelos próprios habitantes aqui de Manaus. Vamos à primeira crônica, a crônica chamada Manaus e seus filhos. Vamos ler um trecho dela aqui. Não tem amor por Manaus, não a respeitam como nossa,
nem a tratam com carinho e cuidados merecidos. Quanta gente já ganhou tanto dinheiro com ela e sequer presenteiam-na com um projeto social ou cultural? Aí é muito fácil delegar o poder de governá-la e depois sair quebrando tudo. Assim não tem governante que dê jeito. Nem o Criador resolveria, porque nós, seus habitantes e filhos, não fazemos nada, só destruímos. Ele fala aí de monumentos públicos, que estão principalmente ali na zona central de Manaus, e muitos são destruídos, depedrados, e são feitos por pessoas que estão ali naquele cotidiano, vivendo ali. Então, o que ele pede? O cuidado, a vigília, para que todo aquele patrimônio, para que tudo aquilo que está rodeando Manaus, que é nosso, que ele reforça isso, que é nosso, seja cuidado por nós. Ele também traz grandes destaques, para nomes da literatura são grandes expoentes, da literatura e cultura amazonenses. Tem uma crônica que é intitulada Tesouros do Norte, que ele vai tratar ali de Márcio Souza, de Milton Ratum, Tiago de Mello. Tem uma crônica que é direcionada só para Márcio Souza, intitulada Márcio Souza, um amazonense universal, destacando as obras de prestígio, não apenas no âmbito aqui regional, mas de âmbito nacional. E novamente ele destaca que as pessoas, os habitantes de Manaus, os manauaras, precisam reverenciar esses destaques, esses autores. Eles merecem todo o destaque aqui também, da nossa região. Merecem esse reconhecimento pela sua contribuição para a cultura amazonense. Também temos, nesse livro do Dory, nessa seleção de crônicas, o trabalho com a intertextualidade. Por exemplo, tem uma crônica que é intitulada A Abelha e o Rato, que ele vai tratar exatamente de filmes que são animações. A abelha, no caso, fazendo referência ao personagem do B-Movie, que é um filme que conta a história de uma abelha, que está ali querendo sair da colmeia, quer ser diferente ali dos demais, não quer passar a vida inteira trabalhando naquele processo ali, de fabricação de mel, e quer explorar o mundo afora. E o rato que ele se refere é o Remy, do Ratatouille, que é um rato que vai virar chefe de cozinha na animação da Pixar. E tem esse trecho aqui que eu trouxe para vocês, que diz o seguinte: Remy e Barry são dois seres bem maiores do que seus pequeninos corpos, que não se contentam com aquilo que o destino lhes reservou, lutando incansavelmente para realizar seus anseios, ao mesmo tempo singelos e grandiosos. O Dory, a partir dessa releitura dos personagens, ele vai falar: você que está lendo essa crônica, siga seus sonhos, siga lutando, persistindo. Então ele vai utilizar da intertextualidade para construir a crônica e, ao mesmo tempo, ao final, passar uma mensagem motivacional para quem está lendo a sua crônica. Então, tem crônicas muito boas nesse livro, vale a pena conferir. O livro do Dory Carvalho, que é atual, foi lançado agora em 2021, tem algumas crônicas que são mais antigas, por conta dessa busca, por uma seleção de crônicas que estavam publicadas no jornal, mas tem coisa bastante atual que pode ser utilizada dentro da sala de aula com os alunos para mostrar não apenas os cenários, que ele constrói de Manaus, mas também os ensinamentos que essas crônicas vêm nos trazer. Passando para o próximo, vamos agora tratar de José Aldemir de Oliveira, fazer aqui um aparato dos trechos e seleções que nós fizemos do livro Crônicas de Manaus. Esse aqui não é igual
ao do Josué Cláudio de Souza. Lá a crônica é intitulada Crônica de Manaus, tem essa diferença apenas do S aí, né? E vamos fazer primeiramente aqui, antes de tratar mais a fundo a obra, né? Essa obra do Josué Aldemir de Oliveira, nós vamos fazer a leitura aqui da crônica O Terminal. Já que nós estávamos falando de intertextualidade, né, na construção da crônica pelos autores, vamos aqui falar sobre uma crônica que também faz alusão a um filme, né, O Terminal. Vamos ler aqui para vocês. O filme O Terminal relata a história de um cidadão do leste europeu que viaja para os Estados Unidos com a intenção de visitar Nova York, porém não consegue entrar em território americano em consequência de um golpe de Estado que ocorre em seu país, mas também não pode regressar tendo que permanecer no aeroporto. O personagem vivido por Tom Hanks improvisa formas de passar os dias e noites, sendo, de certo modo, aceito por quase todos os funcionários, menos por um dos supervisores que não está disposto a permitir que permaneça e utilize as instalações. Aí se estabelece o conflito que mistura drama e comédia. Já pensaram se o diretor Steven Spielberg, com a sofisticação que lhe é peculiar, resolvesse adaptar sua história para um terminal de ônibus de Manaus? Não haveria dificuldades de encontrar Victor Navorsky, não por haver nos terminais qualquer pessoa originária do leste ou do oeste da Europa, nem por ter ocorrido qualquer golpe de Estado em suas terras natais, mas porque não falta gente perambulando pelos terminais de passageiros, já que o ônibus demora além da conta. Nosso personagem não seria galã, mas com certeza daria para o gasto. Não haverá dificuldades de encontrar uma Amélia Warren, pois, com alguma maquiagem, muitas meninas bonitas podem desempenhar o papel de Catherine Zeta-Jones. Se não, a competência da atriz, possivelmente com a mesma beleza. Para o papel de supervisor não faltariam funcionários, uniformizados com a camiseta do órgão fiscalizador. Seu único problema seria o horário, pois eles não são chegados a permanecer por muito tempo no local de trabalho. Talvez o maior problema fosse a logística. Não haveria a câmara de controle. Aliás, nenhuma forma de controle há. Portanto, o personagem principal não teria para quem fazer caretas. O outro empecilho seria fazer xixi, pois, como sempre, os banheiros estariam fechados, já que parecem mais do que privadas, são privados. Quando quisesse descansar o corpo, teria que fazê-lo no chão, pois bancos não há. Obter informações, horários de ônibus, itinerários, impossível. O menor dos problemas é enganar o estômago. Com R$1 dá para comprar uma merenda, composta por salgado e refresco ralo. Além disso, há bancas que vendem quase tudo em todos os cantos do terminal. Se Spielberg passasse por lá, poderia comprar a versão pirata de um de seus filmes em DVD, com direito à exibição numa TV em cores cuja fonte de energia é clandestina. Ao contrário do filme, que contém risos e algumas lágrimas, este terminal só comporta drama. Todavia, este como aquele, sempre nos leva à reflexão. Por que os serviços públicos são disponibilizados não para as pessoas, mas para os lugares em que elas frequentam? O modo como os serviços são oferecidos no aeroporto não é igual ao oferecido num terminal rodoviário. Por que isso ocorre? As desigualdades sociais são desigualdades espaciais, porque derivam do lugar onde as pessoas se encontram. O aeroporto sempre está limpo, as informações estão disponíveis, enquanto nos terminais rodoviários há ausência de tudo. Mudar isso significa considerar não os lugares, mas as pessoas, e estas devem ser tratadas como cidadãos, seja qual for o lugar em que se encontrem.
O terminal da tela é bom e bonito, o da realidade, nem tanto. Vocês viram aí que, além de trabalhar essa intertextualidade com a história do terminal, né, fazer essa comparação que eu achei muito interessante com o terminal 1, que é o terminal da Constantino Neri, que ele vai descrever ali todas as sensações, os cantos, os problemas também, né, que carregam o terminal, o cotidiano das pessoas, porque quando ele fala da merenda, quando ele fala das banquinhas que vendem de tudo, então ali ele está falando do mundo em que nós estamos vivendo, né? O cotidiano das pessoas que todo dia passam ali pelo Terminal 1 para pegar o seu ônibus, para se dirigir aos bairros, ao centro de Manaus, né? A gente sabe que agora, né, após a reforma do terminal, muita coisa mudou lá dentro, né? Não tem mais as bancas, não tem mais a merenda, né? Infelizmente não tem mais a merenda de R$1 com o refresco de fruta ralo, né, como ele fala na crônica, mas é uma coisa que ficou marcada, né? E ele fala que é inviável e Steven Spielberg repetir a façanha de fazer o filme com Tom Hanks aqui no terminal de Manaus por conta até, né, dos problemas, né, do banheiro sempre tá fechado, sempre tá privado, né, ao invés de ter uma privada, sempre está privado, não ter um lugar para descansar. Mas o problema, né, com a comida e as utilidades não vai ter, porque sempre tinha, né, bancas com 1001 utilidades, né? Então ele descreve muito bem esses aspectos que todo mundo vai com certeza reconhecer de cara. A divisão dessa obra dele, Crônicas de Manaus, ela foi dividida em 3 partes: lugares, gente e amores, né? Eu fiz uma leitura do José Aldemir de Oliveira, foi no 2º episódio. O nome da crônica Meu Nome é Constantine Johnny Walker, né? E eu, logo de cara, quando eu peguei o livro, eu me interessei logo por essa crônica. Digo, eu vou procurar uma crônica para ler, né, no 2º episódio, e me deparei com essa crônica do Constantine Johnny Walker, em que ele vai falar, né, sobre essa pessoa que ele encontra no Bar Galvez, que é engraxate, né, que está juntando ali dinheiro para ajudar na reforma de uma igreja. Ele explica logo tudo, ele é muito educado, né? Ele passa a imagem de que o Constantine Johnny Walker ele é muito bem educado, e é uma característica muito legal da gente destacar aqui, porque antigamente tinha muito disso, né? Da pessoa ter, principalmente do interior do Amazonas, ter pouco contato com essa questão urbanística, né? Com essas características do urbano. A gente sabe que Johnny Walker é uma bebida, né? É um tipo de whisky. Então, a pessoa, quando ela tem contato com esses aspectos urbanos, ela acha muito fascinante, ela acha bonito, né? Então, Johnny Walker, né? Alguma pessoa achou tão bonito que botou o nome do filho Constantine Johnny Walker. E o rapaz, né, como explica o José Aldemir, ele diz com orgulho o seu nome, Constantine Johnny Walker, faz questão, né, de soletrar ali, e ele vai descrevendo ali o momento, né, a conversa entre os dois, o ambiente, que é o Bar Galvez, né, que alguns devem conhecer, né, principalmente os mais velhos, né? São bares ali do centro de Manaus que já tem uma certa tradição, principalmente ali do Largo São Sebastião. Então são cenários, né? Não são mais só estabelecimentos, já são patrimônios da cidade de Manaus por ter ali a sua importância histórica, né? E também vamos ter aí a descrição, né, de aspectos que as pessoas se identificam com o lugar, que no caso aqui da crônica Anos de Manaus, onde ele vai falar uma série de fatores que fazem com que as pessoas se identifiquem
marcou Manaus, né? Anos de Manaus, por quê? Porque Manaus estava fazendo ali aniversário na época que ele escreveu essa crônica. Então ele vai falar, né, para homenagear Manaus, ele escreve essa crônica falando os aspectos que identificam não só o Manauara, mas identificam o lugar. E por fim, vamos tratar agora, né, de Milton Ratum, um grande escritor, né, amazonense e também grande cronista, né? Vamos falar aqui, né, sobre a sua obra Um Solitário à Espreita, que reúne quase 100 crônicas, né, uma reunião de crônicas que foram postadas ali também em jornais e que agora reunidas estão nesse livro Um Solitário à Espreita, que foi lançado em 2013. E qual é a característica que nós percebemos ao ler este livro? É que Milton Ratum, ele parece fazer uma volta, um retorno ao passado, principalmente das crônicas em que ele vai tratar de Manaus, né, do cotidiano ali em que ele viveu durante a sua infância, durante sua juventude. Eu trouxe aqui, selecionei para a gente tratar 3 crônicas. A primeira é intitulada Papai Noel no Norte. Olha aqui, eu vou ler um trecho para vocês, para a gente perceber que nas crônicas do Milton Ratum ele deixa muito evidente aspectos da nossa cultura, aspectos do cotidiano ali, espaços, né, que a gente vai percebendo, e também expressões idiomáticas, expressões que nós utilizamos aqui, né, no nosso cotidiano, que é específico da nossa região e nós reconhecemos a partir da leitura. Vamos lá, eu vou ler um trecho aqui para vocês dessa crônica Papai Noel no Norte. Quando não havia nada debaixo da cama ou nas proximidades da rede, eu procurava os pacotes no quintal e os encontrava num galho do jambeiro, o papel colorido umedecido pelo sereno. Aos 6 anos ganhei uma baladeira. Aos 8, ele me trouxe uma espingarda de ar comprimido, que eu usava para balear calangos e camaleões e cobras no balneários da Vila Municipal ou da estrada da Ponte da Bolívia. Poupava os beija-flores. Diante de qualquer pássaro eu me acovardava. Baixava o cano da espingarda, mas depois mirava o corpo de uma cobra e disparava um chumbinho que lhe fazia cócegas. Esses répteis são resistentes. Cobras só morrem a pauladas ou com golpes de terçado. É um trecho inicial dessa crônica, né, do Papai Noel no Norte, que a gente já percebe, né, muitas palavras que estão relacionadas a essa questão, né, do regionalismo, que está próximo aqui da nossa realidade. Por exemplo, rede, jambeiro, sereno, baladeira, né, terçado. Então todas essas palavras fazem parte aqui da nossa região, do nosso falar. Vamos passar para o próximo. É uma fábula que vai tratar exatamente do governo, né, da questão da figura do Getúlio Vargas, né, que na época estava no seu 3º mandato, e tem toda aquela questão, né, da morte do Getúlio Vargas naquela época, do suicídio e tudo mais. E o Milton Ratum vai contar dos tios dele, batiam boca, né, entre eles ali, para um apoiando o outro contra. Então ele vai trazer todo esse contexto até a questão da morte do Getúlio Vargas. E a terceira crônica que eu trouxe para vocês é Margens Secas da Cidade. Ela faz alusão a uma figura que com certeza muitos de vocês que estão me escutando aqui já escutaram pelo menos alguma vez na vida. Eu acho que agora, né, as gerações mais novas, acho que não vão ter essa experiência, né, de ouvir pessoas na rua vendendo cascalho, vendendo algodão doce, ou aquelas pessoas que passavam com uma caixa na cabeça falando açaí, buriti, açaí abacaba. Então essas figuras, elas
não estão mais tão presentes no nosso cotidiano, mas a gente, nas nossas lembranças, a gente resgata isso. Como eu falei, alguns autores vão resgatar lembranças, né, ou história de outras pessoas para fazer as suas crônicas. E aqui o Milton Ratum, nessas 3 crônicas que eu apresentei para vocês, ele vai resgatar as suas lembranças, né, da infância, depois passar para a sua juventude. Então ele fala aqui que era um canto matinal, ele não sabe, ele não lembra se antes ou depois dos galos, mas ele está se referindo a esses homens, né? A um homem em específico que passava na sua rua vendendo frutas, né? Ou então polpas, né? Ele fala, tem tucumã, tem garaviola, jatobá, cupuaçu, bacaba, né? Então são sons que ficaram na memória dele. É um assunto muito bacana para fazer uma crônica, eu achei muito interessante quando eu li e achei interessante trazer aqui para vocês também, aguçar essas lembranças em vocês. E é isso, meus amigos, estamos ficando aqui com mais um momento da crônica. Fiquem ligados, temos mais 2 episódios vindo por aí para encerrar o nosso ciclo de aulas aqui via podcast e também pelo canal Letras em Rede. Não esqueça de curtir, comentar, né, mostrar suas percepções, suas lembranças também, porque, como reforço, elas serão fundamentais para que você, aluno ou professor, ou que se interesse pela literatura, possa também produzir suas crônicas. Fica aí o convite, fica aí as indicações de leitura, são maravilhosos os livros, as obras, para que você possa aí aumentar, né, o seu arcabouço, não só teórico, mas também literário. É isso, pessoal, vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia e até nosso outro podcast, o nosso Momento da Crônica.